Quais são as características da besta que surge da terra e o que ela representa? O que significa receber a marca dessa besta? É o que nós vamos entender nesse estudo agora. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Se você está chegando aqui pela primeira vez, sempre gosto de dizer que neste programa nós estudamos as revistas que são guias de estudos que nós preparamos aqui no nosso Departamento de Escola Bíblica e distribuímos para os nossos telespectadores, aqueles que são alunos da Escola Bíblica. E eu quero te convidar, se você deseja conhecer mais da Bíblia, seja um aluno da Escola Bíblica, porque através da Escola Bíblica você forma-se na compreensão do conhecimento bíblico. Nessa temporada estamos estudando o livro do Apocalipse. Para você que talvez está chegando, vale a pena entrar lá no nosso canal no YouTube, no NT Play e assistir os programas anteriores e entender. Você sabe que o guia de estudo, praticamente o guia de estudos, ele está dividido nos capítulos e nós chegamos agora, estamos no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Tá? Já estudamos parte dele, os primeiros versos, e hoje vamos estudar a partir do verso 11 até o verso 18. Então, é um estudo detalhado, temático do livro do Apocalipse. Então, você pode acompanhar através daqui do programa com a sua leitura bíblica. Então, pegue sua Bíblia, tenha. Se você não estuda a Bíblia normalmente, quero convidar para você a estudar. Eu tenho repetido isso ao longo desta temporada, quando a gente vai estudar uma profecia, livros proféticos, ainda mais na situação que a gente tem vivido, de instabilidade no mundo inteiro, a gente sempre fica com medo, com receio, mas o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, daquilo que aconteceria nos últimos dias da história do mundo. E se você estiver confiantemente ligado ao Senhor, você pode viver em paz, porque diante das incertezas vem a angústia. Quero convidar você, vamos juntos estudar a Bíblia, e se você quer ser um aluno da Escola Bíblica e receber gratuitamente nosso guia de estudos, ligue agora, nossa equipe está pronta para te atender. É o 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Eu quero orar a Deus nesse momento para que Ele nos dê iluminação ao abrirmos mais uma vez a Sua Palavra, porque a Bíblia, eu acredito, é um livro sobrenatural. O Senhor usou autores, pessoas, para que escrevessem aquilo que é a Sua vontade, a Sua revelação, para que olhássemos para o futuro e tivéssemos a certeza de que o Senhor cuidaria, o Senhor estaria ali do nosso lado e lá na frente nós viveríamos um lugar onde não haveria, ou não haverá, melhor, nem dor e nem sofrimento. Vamos orar. Pai, nós suplicamos Tua iluminação ao estudarmos a Bíblia mais uma vez. Esse livro que é tão desafiador para, às vezes, a nossa compreensão, mas nós nos rendemos a Ti, que o Espírito nos dê iluminação, mostre aquilo que o autor bíblico escreveu. E ao estudarmos esse tema também, que às vezes amedronta, um livro com tantos símbolos, Pai, que a gente tenha a certeza de que o Senhor está cuidando, que o Senhor está controlando toda a história da humanidade. Eu peço uma bênção
por cada pessoa que nos assiste agora, que ele se sinta abraçado, amado e cuidado por Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 13 do Apocalipse. Eu vou relembrar o que a gente estudou. A gente estudou nos 2 últimos dias a primeira parte do livro, que está dos versos 1 até o verso 10, onde a gente viu a besta que emergiu do mar. Tá? E agora nós vamos estudar a próxima lição, só deixa eu destacar aqui para você que está acompanhando, que é a lição número 11, tá? A besta que sobe da terra. Então a gente tem aqui ligações com o capítulo anterior, que é o capítulo 12. Vou tentar explicar aqui, ser o mais didático possível, tá? Então a gente viu no programa de ontem, a besta que emerge do mar é uma falsa imagem de Jesus e da sua obra de salvação. Besta a gente já estudou, quando a linguagem apocalíptica se refere a um animal, está se referindo a um poder. Esse poder pode ser um poder civil, uma nação, pode ser um poder religioso, poder político. A besta receberia poder do dragão para proclamar a sua mensagem ao mundo. O dragão, Apocalipse capítulo 12, verso 9, a antiga serpente, Satanás. A gente também viu que o grande objetivo da besta, desse poder, é ser adorado pelas pessoas. Então, a gente tem aqui uma contrafação, né? A gente usa essa linguagem para dizer que é uma aparência, a gente tem o que é verdadeiro e a contrafação é aquilo que é falso. Então, a gente tem uma apresentação de algo que é falso. Então, é uma apresentação falsa da divindade, que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Eu tenho repetido isso, é importante que você entenda. Então eu tenho o dragão, nós temos a besta que surge da terra, que surge do mar, e a besta que surge da terra. O dragão faz esse papel, deseja ocupar o lugar de Deus. A besta que vai surgir do mar, a gente viu, faz esse papel de ocupar o lugar de Jesus Cristo, e a besta que vai emergir da terra faz o papel do Espírito Santo, porque vai dar fôlego à besta que emergiu do mar. A gente vai entender isso um pouquinho mais hoje. O grande objetivo, então, é ser adorado pelas pessoas. Esse é o grande tema, né? A gente vai ver isso também no capítulo 14, na semana que vem. Os adoradores da besta não entregaram a sua vida para Jesus. A gente viu isso claramente lá no verso 8, que eles adoram, todos adoram a besta que emergiu do mar, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, não aceitaram ao Senhor Jesus Cristo e o plano da salvação. E não aceitaram o plano que foi estabelecido antes da fundação do mundo. O Senhor libertará os perseguidos, o Senhor julgará os perseguidores. Isso aqui é importante para a gente entender que o julgamento, a justiça divina, não é uma vingança aos perseguidores, mas é uma libertação dos perseguidos e a eliminação do pecado nessa terra. A perseverança e a fidelidade são características dos seguidores de Jesus. Tá? Então aqui é importante que a gente entenda que eles perseveram, eles continuam fiéis, eles estão ligados ao Senhor Jesus, ou seja, Jesus faz parte da vida daqueles que buscam conhecer o que é a verdade da palavra. Então Jesus é que dá o caminho, por isso que eles perseveram. E agora, e são fiéis, né? Agora vamos ao verso 11. Vejam só que o verso 11 começa igual ao verso 1, essa expressão vi, eu até ressaltei lá quando eu falei sobre a besta que emerge do mar, é para que a atenção fosse chamada dos leitores, do público-alvo que João tem aqui para a sua revelação. A mensagem para aquela igreja daquela época e a mensagem para todos nós. Vi ainda outra besta, um outro poder, um outro reino, tá? Que vai emergir da terra. Então, Daniel 7:23 é só a referência para que você saiba que besta está se referindo
a um poder, a um governo. E ela emergiu da terra. A terra aqui é uma oposição ao mar, aos povos. Quando a gente estuda a linguagem apocalíptica, mar, povos são nações, são muitas águas e povos, né? Águas e mar representam povos, muitas pessoas. Então a terra é uma contraposição na linguagem apocalíptica para se referir a uma região inabitada. Então o surgimento desta besta vem de uma região, de uma área geográfica restrita. Possui 2 chifres. Os chifres aqui representam a sua autoridade. A forma como ela se apresenta, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Isso aqui é importante no processo de identificação. Ou seja, ela tem inclinações religiosas, mas fala como dragão. Ou seja, é porta-voz do inimigo de Deus. Então, ela surge em determinado momento de uma região inabitada. Surge com inclinações religiosas, com liberdade religiosa, com aceitação religiosa. Mas, por outro lado, se apresentando como cordeiro, fala como dragão, ou seja, é porta-voz do dragão, assim como a besta que emergiu do mar, o poder religioso que surge do mar, surge dos povos, tem por trás o dragão, a identificação com o dragão. Da mesma forma, esse poder civil, uma nação que surge com um apreço religioso, por trás disso também apresenta a voz do inimigo que se opõe a Deus. É importante que a gente entenda o que nós temos falado, o capítulo 12, que foi o capítulo que a gente estudou na semana passada. O inimigo de Deus, o diabo, persegue a igreja, quando eu digo igreja, são pessoas, aqueles que querem ser fiéis. Faz isso ao longo da história e fará isso nos últimos dias contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é a compreensão e a apresentação da mensagem profética. E agora a última investida é: o dragão, o diabo, Satanás usam poderes religiosos, especificamente um poder religioso que vai liderar, que é identificado como todos esses poderes, como a Babilônia, que é a oposição de Deus, a oposição àquilo que Deus falou, e usam poder civil também, que acolhe, tem origens religiosas, mas que no fundo está sendo usada pelo inimigo. E vamos explorar um pouquinho mais as características para que a gente entenda isso. Verso 12. Além disso, esse poder civil exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, esse poder civil, esta nação, dá de alguma forma suporte ao poder religioso, se identifica com esse poder religioso, acolhe esse poder religioso. Sequência, verso 13, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Essas duas expressões, opera grandes sinais e faz descer fogo do céu, dá a ideia de que é um poder que influencia todas as nações do mundo e que é olhada de forma significativa por todas as nações do mundo. Um poder que se envolve com ações diretas, políticas, e é um poder que se envolve diretamente com ações religiosas, porque ela tem tendências à questão religiosa, ocupa esse papel quando a gente vê, tem um chifre como cordeiro, mas fala como dragão. Além disso, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais. Então, um poder civil que é visto
de forma agradável, mas vai seduzindo através da sua força a todos os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Esse poder religioso sobreviveu. E esse poder civil, esta nação, faz com que todos na terra vejam esse poder religioso positivamente. Dá para entender? Esse poder religioso que nós identificamos blasfema contra Deus, muda a palavra de Deus, tira aquilo que é a verdade da palavra, persegue os cristãos, é ferido em determinado momento, mas recebe cura. E agora surge uma nação poderosa no mundo que dá forças para esse poder religioso ser vista positivamente. Por quê? Porque de trás dos dois poderes, religioso e essa nação, existe o inimigo de Deus, o dragão. E além disso, sequência, verso 15, e foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Além disso, além de que todos admirem, de que todos vejam, que todos olhem positivamente, esta nação também dá fôlego. Essa nação faz com que todas as ações do poder religioso sejam vistos positivamente no mundo. Sabe, esse dar fôlego tem um papel da divindade quando a gente tem Deus Pai, Jesus Cristo Filho e o Espírito Santo. Jesus Cristo trouxe, Jesus Cristo veio, Jesus Cristo morreu e o Espírito Santo está hoje atuando na terra para a salvação. Como a divindade tem agora uma contrafação, uma imagem falsa, esse poder religioso faz ou assume o papel que o Espírito Santo tem na vida daqueles que estão buscando conhecer a palavra. Ela traz admiração, essa nação traz admiração, mas leva todos a adorarem o poder religioso, porque o inimigo é que se juntou com esses dois poderes para se opor e levar todas as pessoas à destruição, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Vamos lá, sequência. Só quero comparar isso aqui. Deixa eu voltar, né? Porque eu quero destacar aqui, ó. Além disso, essa nação se opõe de tal forma que faz com que uma pena de morte, um decreto de morte, seja estabelecido para aqueles que não adoram o poder religioso. E ela tem forças para isso. Eu só quero comparar com Daniel capítulo 3. E você vai lembrar, se você acompanhou o nosso estudo de Daniel, se você não acompanhou, convido você a ler o capítulo 3, onde o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, 6 de largura, e levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Da mesma forma como Nabucodonosor, Babilônia, como nação liderada por Nabucodonosor, faz um decreto de morte para quem não adorasse a imagem, a besta que emergiu da terra, esse poder, essa nação, também faz um decreto de morte para aquele que não adora o poder religioso. Uma nação poderosa que possa induzir, que possa politicamente envolver todos a adorarem poderes religiosos ou um poder religioso e decretar morte se houvesse uma rejeição.
a todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dado certa marca na mão, à direita ou sobre a fronte. Ou seja, há uma imposição, há uma força, há um decreto que vem a partir desta nação. A todos, a toda camada social, pequenos e grandes, a todas as classes econômicas, ricos e pobres, a todos os livres e escravos, se repete aqui a influência das classes sociais. E ela agora faz com que todos tenham uma marca sobre a mão e sobre a fronte. A mão representando as ações e a fronte representando os pensamentos, algo que vem aqui. Dá para entender? Essa nação impõe que todos adorem a besta. Há uma marca na fronte e na mente. Isso é simbólico, mas ela evidencia uma oposição a Deus. Então a gente tem o selo de Deus, eu vou explorar um pouquinho mais isso, quando a gente estudar também o capítulo 14. A gente tem o selo de Deus, que é a atuação do Espírito Santo e a obediência aos mandamentos, e o destaque aqui, adorar ao Deus Criador, o mandamento do sábado. A gente tem o selo de Deus e a gente tem a marca da besta que se opõe a essa ação do Espírito Santo e a obediência aos mandamentos e ao sábado. E esta nação, esse poder civil, obriga e decreta que quem não adorar a besta, aquilo que se opõe ao que Deus colocou, pode morrer. E isso atinge todas as classes econômicas e todas as classes sociais. Sequência, a gente vai entender um pouquinho mais. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui nós temos as sanções econômicas ou isolamento social diante das vendas doutrinárias propostas. Ou seja, aquele que é fiel a Deus, aquele que se opõe a não adorar a besta e a sua imagem, é isolado socialmente. Nós não temos a dimensão de como isso vai acontecer, mas ele será isolado e será perseguido, porque ele não aceitou aquilo que lhe foi proposto, que se opõe à palavra de Deus. Dá para entender? Vou tentar explicar para você, é como se eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero seguir o que a palavra diz, eu quero obedecer os mandamentos, a gente vai ser específico aqui, eu quero guardar, por exemplo, o sábado, é o dia que eu vou adorar a Deus. E agora existe uma contrafação. A besta, o poder religioso, mudou a palavra. E o poder civil, a nação diz assim, não, nós vamos fazer o que esse poder religioso diz que deve ser feito. Mas eu não quero. Então agora, você não terá mais liberdade social para fazer a sua vontade. E você será perseguido até a morte. Uma marca. O selo de Deus é a sua vontade. E a marca da besta é algo que opõe à vontade de Deus. O selo de Deus é a sua palavra. São os mandamentos, todos os mandamentos. E a marca da besta é a vontade do poder religioso. E agora, se você não fizer, você vai perder sua vida. Vejam que esta nação obrigaria. Mas diz o texto bíblico, Apocalipse capítulo 13, verso 18, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O número 666, a gente tem muitas explicações para ele. Mas ele nos reporta o mesmo decreto na Babilônia, na construção da estátua que Nabucodonosor fez. 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Esse sistema numérico sexagesimal
se opõe a um número de vontade humana, é um número de um homem. Assim como a gente tem do texto bíblico o número 7 como o número de perfeição, o número 6 é o número da imperfeição. E os 666 representam exatamente essa oposição à divindade. Lá na Babilônia, os 60 por altura e 6 de largura de côvados representava o número da totalidade do panteão babilônico, dos deuses da Babilônia. E aqui é a oposição àquilo que Deus colocou. Ou seja, a gente tem Deus dizendo aquilo que é correto e o número 666 representa aquilo que os homens, que o poder religioso diz que é correto. E aí a pergunta é que nação teria poder para isso? Lembrando que a marca da besta é concreta e reconhecível, é imposta sobre os habitantes do mundo, pode ser aceita ou rejeitada, implica vida ou implica morte. E diz o texto que o Senhor daria sabedoria para que nós decifrássemos e entendêssemos. O decifrar e o entender é saber qual é a vontade de Deus, qual é o selo de Deus, que o Espírito Santo dá, que são os mandamentos, que é a guarda do sábado. E o 666 é o contrário, é aquilo que os homens dizem. Eu não preciso obedecer os mandamentos. Você sabe que os estudiosos chegam à conclusão, e os comentaristas, que os Estados Unidos da América são hoje a única nação que pode se identificar, primeiro, do surgimento de um lugar inabitado. E o surgimento dos Estados Unidos veio através da migração de religiosos que estavam sendo perseguidos e que procuravam um lugar tranquilo para habitarem, para professarem a sua fé. E dentro disso a Constituição dá liberdade para que cada um nesse lugar siga a sua fé e rejeitam essa perseguição que havia no continente europeu. É a única nação que deseja controlar, que deseja impor, que deseja se apresentar como cordeiro, mas que no fundo apresenta-se como dragão. E é o único poder que pode dar forças para um poder religioso impor a sua vontade. Talvez aqui esteja o nosso grande desafio. É a gente entender que parece que hoje isso seria difícil. Difícil acreditar que haveria um decreto no mundo inteiro para perseguir e matar aquele que não quer fazer a vontade do Senhor. Mas quando nós estudamos a profecia, nós vimos claramente, nós vemos que isso é possível. Eu quero orar para que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque nela nós somos advertidos, nós somos orientados a fazermos a Tua vontade. Nos dê sabedoria e entendimento para isso. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. A gente se encontra amanhã aqui no programa Escola Bíblica.